E eu vou ler o versículo 8. 1 João, está lá no final da Bíblia, antes de Judas e de Apocalipse, está João. E eu vou ler o 1 João capítulo 3, versículo 5 e o versículo 8. 1 João, versículo 5 e o versículo 8. Vou ler. E diz aí a palavra: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Vamos lá? Volta de novo, versículo 5. Todos juntos. 1, 2, 3. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Vamos para o versículo 8. Versículo 8. Um, dois, três. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Só a parte dele do versículo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, penetrante, cortante, vai até as juntas e medulas da nossa vida, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Me ajuda nesta noite a pregar, Espírito Santo, conforme a tua vontade. Irmão, olha aqui para mim, que eu tenho ali poucos minutos mais, e eu quero falar sobre esses dois versículos. Primeiro aqui, diz no versículo 5, que bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui está falando de Jesus Cristo. Tem dois propósitos aqui pelo qual Jesus Cristo se manifestou. Primeiro, ele se manifesta para tirar os nossos pecados. Segundo, no versículo 8, Jesus também se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, primeiro, Jesus, conforme a teologia de João, João fala assim: Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Segundo, Jesus se manifestou para desfazer e destruir as obras do diabo. Eu estava olhando aqui dentro da perspectiva de João, o que João estava querendo nos ensinar aqui. Depois nós vamos voltar lá para a carta de João para que a gente possa entender. Quando eu olho aqui, quando fala que Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, eu vejo aqui algo interessante. Primeiro, que todo homem que nasce nessa terra, ele nasce com o seu DNA, com a sua árvore genealógica totalmente corrompida. E Paulo nos ensina sobre isso. Ele fala assim que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, falando Paulo de Adão, todos nós recebemos essa herança de Adão. Por quê? Porque quando o homem tem relação com a mulher e ele passa a sua semente para a mulher, seja a mulher dele ou não a mulher dele, está passando semente. Inclusive Paulo fala sobre isso quando ele fala assim: quando você deita com uma prostituta, você se torna um só corpo com ela. Não passa somente o teu gênesis, não passa somente o teu DNA. Por exemplo, se teus pais são diabéticos, os médicos vão falar para você: você tem que cuidar, porque você tem tendência também a ser diabético. Se os teus pais tiveram câncer de próstata, ou câncer de mama, ou câncer no estômago, ou câncer no intestino, os médicos vão falar para você: se cuida, porque você também tem tendência. Ou seja, passa o teu gênesis, passa caráter, passa temperamento, vai passando. Se o teu pai e a tua mãe é muito depressivo, com certeza você vai adquirir isso na tua carga de DNA. E assim como passa a nossa gênesis, também o pecado passa. O pecado passa. Quando alguém fala assim: pecados geracionais são espíritos hereditários. Isso não existe. Existe sim. Porque espíritos malignos que atuaram na vida dos teus pais, não crentes, não arrependidos, você vai adquiri-los, porque Satanás tem você como posse também. Até que você aceita Jesus, essa maldição é quebrada. Mas enquanto isso, esses demônios são passados de geração a geração. Agora escute o que eu quero falar para você. Tinha um problema aqui. Qual era o problema? O problema era o seguinte: se todos os homens nascem debaixo do pecado,
O bebezinho de couro, irmão, ele nasceu. Deu a primeira respiração, ele já é um pecador. Mas um bebê é um pecador. E se Jesus vem, ou se ele morre, ele vai para o céu? Vai para o céu. Porque ele é um pecador, ele não tem consciência do pecado. Mas ele já nasce debaixo da condenação do pecado. Por quê? Porque está no sangue dele, está no DNA dele. A desobediência de Adão estragou a raça humana. A desobediência de Adão deformou a obra-prima de Deus. E deformou tanto que Deus teve que expulsar o homem para que ele não comesse da árvore da vida e continuasse vivendo debaixo do pecado. Agora escute o que eu quero falar para você. Se não tinha nenhum homem nessa terra que nascesse de uma forma no qual pudesse derramar o seu sangue, porque biblicamente falando, a remissão de uma alma somente é possível através de sangue. Por isso que Deus exigia sangue de animais nos holocaustos que era feito no tabernáculo. Deus exigia sangue. Só que o sangue do cordeiro, da vaca, da novilha, que era derramado sobre o altar, não perdoava o pecado, encobria o pecado por um tempo. Por isso que constantemente teria que ser feito esse sacrifício. Morria um animal por nossa culpa. Por exemplo, se fosse hoje, a época da lei, todos nós que estamos aqui hoje teríamos que ter trazido algum animal. Os mais ricos trazem uma novilha, o mais ou menos traz uma ovelha, aqueles que não têm muito traz uma pombinha, e aquele que não tem condição da pombinha traz uma flor de farinha. Ninguém poderia aparecer diante do Senhor de mão sozinho, porque tudo aquilo simbolizava Jesus Cristo. Então quando o anjo aparece a Maria e diz: Maria, você é bem-aventurada, bendita sois vós entre as mulheres. E ela falou: mas o que é isso? Que saudação é essa? Falou: não te preocupe, Maria. Porque ela pergunta também: olha, tá bom, eu estou aqui a tua serva, mas como será isso? Eu sou virgem, eu não conheço varão, como é que vai ser isso? Então o anjo Gabriel fala para ela assim: não te preocupe, o santo ser que vai nascer de ti vai ser uma obra do Pai, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá, porque de ti vai nascer um santo ser. Mas como funciona isso, pastor? Se biologicamente falando, tem duas espécies de pessoas na Terra, tem o homem e a mulher. Não dizer espécie não, espécies são uma. Mas tem dois tipos de pessoas, que é biologicamente falando XX e o XY. Então nós temos XX. Se nasce XX, é mulher, é fêmea. Se nasce XY, é homem. Biologicamente é dois gêneros, sim? Homem e mulher, macho e fêmea. Isso não vai mudar nunca, assim funciona. Então Maria pensa e fala assim: bom, naquela época eu não entenderia de genética, mas eu entenderia de criação. Ela falou assim: para nascer alguém de mim, eu tenho que deitar com um homem, só que eu sou virgem, e José é o meu noivo, não estamos casados ainda, como é que vai funcionar? Então Gabriel fala para ela assim: olha, não te preocupes, você empresta um X do teu óvulo, e o Espírito Santo virá com o Y do céu. Porque se o problema aqui era que Satanás dizia assim: não, para que as almas sejam resgatadas, precisa derramar sangue, mas não pode ser sangue de um homem comum. Por quê? Porque todo o sangue está contaminado e Deus não pode aceitar isso. Então, para que nasça um homem com 100% de sangue puro, como diz Pedro, olha, irmão, vocês não foram comprados com preço de ouro, mas vocês foram comprados com sangue precioso de Jesus. Para que houvesse essa interrupção, para se cumprir o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, ou 2, quando Deus faz uma promessa para a serpente, falando assim: olha, você conseguiu estragar a minha obra-prima, mas eu te prometo que da semente da mulher nascerá um varão, que vai pisar a tua cabeça. Mas espera aí, mulher não
Quem tem semente é o varão. A palavra sêmen vem de semente. Quem tem semente é o homem. E como que dá semente da mulher? É porque Deus está falando com o diabo ali. Você pensou que ganhou a batalha. Porque o diabo falou assim: olha, eu acabei com tudo, porque de homem não pode ninguém derramar o seu sangue, porque o sangue já é contaminado. Aí Deus lá no céu puxa a gavetinha dele e tira o plano B. Aqui está o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Mas como vai ser isso? Porque para alguém nascer nessa terra, ele precisa de um homem. Aí Deus fala assim: não precisa. Precisa de uma mulher. Por isso que Maria é bem-aventurada. Porque ela emprestou o óvulo, o X, para Deus. E o Espírito Santo veio lá do céu com o Y. Por isso que Jesus Cristo é 100% homem. Ele teve sangue de homem, mas ele é 100% Deus, porque ele foi fecundado pelo Espírito Santo. E para que Jesus Cristo apareceu? Para tirar os nossos pecados. Por isso que quando Jesus Cristo vem, ele vem com essa missão. Se nenhum homem pode derramar o seu sangue, e ainda que ele derrame não pode salvar ninguém, agora eu posso derramar o meu sangue. E através do meu sangue eu posso comprar toda a humanidade, que foram, que é e que virão. Porque o sangue de Jesus é poderoso. E não importa a cor do pecado. E diz Isaías: vem a mim, ainda que o teu pecado seja preto como carvão. O meu sangue o purificará como uma branca lã. E ainda que seja vermelho como sangue, o meu sangue purifica como a neve. Porque o sangue de Jesus continua sendo poderoso. Sangue derramado, sangue puro de Jesus. Por isso que na cruz, Eliel já pregou aqui, que na cruz o Senhor gritou um brado de vitória, dizendo: tetelestai, quando a sua última gota de sangue saiu dele misturado com água. Tetelestai quer dizer o quê? Olha, está consumado, foi pago, está pago e para ser pago através do meu sangue. Pagou Jesus. E diz no livro de Colossenses que a ata com os decretos que havia contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Jesus pegou essas atas, esses boletos, e cravou na cruz e triunfou sobre Satanás, dizendo: eu paguei pela vida deles. Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Só Deus me pertence, porque eu paguei por eles. Bom, o problema do pecado foi resolvido. Ninguém poderia fazer isso. Somente Jesus. Somente Jesus poderia fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que ele se manifestou. Esse primeiro problema aqui foi resolvido. Jesus tirou os nossos pecados. Aquele que crê já não tem mais condenação. Mas tinha outro problema. E qual é o outro problema? Aquele pelo qual Jesus falou: olha, nascerá um que vai pisar na tua cabeça. Aí vem Jesus. E a gente vê Jesus o ministério inteiro confrontando-se com Satanás. O ministério inteiro confrontando com Satanás. Nós, como igreja, devemos ter noção que não temos guerra contra principados nem contra potestades. Nossa guerra é contra demônios, irmão. Hoje está vivendo dias em que tudo agora é TDAH, tem síndrome de Down, você é imperativo, como é que chama essas doenças? Autista. Lá em casa, de vez em quando, um olha para o outro, vai vir isso para dizer: ah, você é autista. Você tem TDAH. Você, agora, todo mundo, irmão, aí vai no psicólogo, vai no psiquiatra. O psicólogo e o psiquiatra toque a pessoa de remédio. Remédio para dormir, remédio para comer, remédio para descansar, remédio para isso, remédio para aquilo. Irmão, esses problemas continuam sendo problemas espirituais. Os demônios atacam neurônios, atacam mentes, pensamentos. Estamos vendo o que as pessoas, eles não têm noção nem quem é. Pessoas oprimidas, deprimidas,
com problema seríssimo mental. Não, mas esse é problema psicológico. Satanás continua sendo o Deus desse século. Satanás continua sendo o príncipe desse mundo. Satanás, como Jesus Cristo mesmo diz, o mundo jaz do maligno. Nós não podemos subestimar Satanás, nem supervalorizar. Nós temos que ter certeza e consciência disso, que Miguel, meu irmão, Miguel é um príncipe guerreiro. Miguel é um príncipe poderoso. Miguel é um anjo que cuida dos exércitos celestiais e protege Israel. Miguel é um anjo potente, glorioso. E quando ele foi confrontar Satanás, ele não ousou falar contra Satanás. Ele disse: que o Senhor te repreenda. E nós muitas das vezes não temos noção como igreja, que a parte agora que Jesus Cristo fala: olha, eu vim e confrontei Satanás. O que eu não podia, o que vocês não podiam fazer, eu fiz, que foi derramar o meu sangue puro pelas almas. Agora a segunda parte, aí sim, eu sempre vejo assim: Jesus Cristo está correndo aquela corrida das Olimpíadas, que são o passo do bastão. Tem 4 corredores, um corre 100 metros, passa para o outro corre 100 metros, passa para o outro. Jesus deu a primeira saída. Jesus saiu correndo e passou o bastão para a igreja. O que vocês não podiam fazer, eu fiz. Agora eu passo para vocês essa responsabilidade, que é o que, pastor? Desfazer as obras do diabo. Eu estou com raiva do diabo. Eu não gosto do diabo. Eu sou inimigo do diabo. Eu não gosto do pecado. Eu tenho raiva do pecado. Por isso que eu choro. E eu digo: Senhor, me mantém em integridade, me mantém de pé, me mantém na tua presença. Estamos vivendo num mundo perturbado, oprimido, deprimido pelas obras satânicas. E nós, como igreja, estamos dormindo e dizendo: não, isso é normal. Não é normal. O Senhor disse: eu levantarei a minha igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Não pergunto quem aqui é a igreja do Senhor Jesus. Então o Senhor fala assim: eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Basta de ser crente meia tigela, basta de ser crente morto, basta de ser crente. Satanás não tem medo de crente frio. Satanás não tem crente de medo de crente morno. Satanás não tem medo de crente que não tem compromisso com a palavra, com a oração, com jejum, com consagração. Mas quando o crente começa a orar, jejuar, consagrar a sua vida, Satanás começa a tremer e dizer: uau, alguma coisa vai acontecer. Lá no capítulo 20, versículo 20, 21 e 22 do livro de João, o Evangelho de João, diz a palavra que quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos que estão no cenáculo alto, tristes, cabeça baixa, com medo. Jesus Cristo entra, fala para eles assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Aí, olha para os discípulos e fala assim: assim como o Pai me enviou. Em primeiro lugar, para que Jesus Cristo se manifestou? Para tirar os nossos pecados. Em segundo lugar, para que Jesus Cristo se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Na primeira manifestação, nós não tínhamos nenhuma participação. Na segunda, o Senhor me chama para a batalha. Aí ele fala assim: assim como o Pai me enviou, agora eu envio a vós. Receba o Espírito Santo. Qual que é a segunda parte que nós temos participação? Desfazer as obras do diabo, irmão. O diabo vai destruindo na frente, nós vamos reconstruir lá atrás. O diabo vai matando na frente, nós vamos dando vida atrás. O diabo vai oprimindo na frente, nós vamos destruindo atrás. O diabo vem enganando na frente, nós vamos trazendo a verdade atrás. Aleluia! Aonde tem guerra, nós levamos a paz. Aonde tem dor, nós levamos a alegria. Aonde há tristeza, nós levamos a alegria. Aonde tem morte, nós levamos a vida. Aonde tem agonia, nós levamos consolo.
começa a profetizar. Acaso terá solução, Ezequiel, esse vale que nós dissemos, ó Senhor, na minha visão não tem mais jeito, na minha visão não tem jeito nesse país, na minha visão não tem saída para esse problema, não tem como mudar esse homem, não tem como mudar essa mulher. Então o Senhor fala assim: acaso poderá reviver isso? Aí Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Ah, sim, eu sei, sim, o Senhor sabe. Então faz uma coisa, começa a profetizar. Começa a profetizar sobre o vale. Ordena o Espírito Santo, irmão, nessa noite eu termino. O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais importante dessa terra. O Espírito Santo de Deus é mais poderoso do que uma metralhadora. O Espírito Santo é mais poderoso do que um fuzil. O Espírito Santo é mais poderoso do que a dinamite. O Espírito Santo é mais poderoso do que uma bomba atômica. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Disse o Senhor: não saia da cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então sereis as minhas testemunhas, testemunhas de Deus. É aqueles que têm autoridade, diz a palavra. Esses sinais seguirão aos que creem. Eu quero morrer do que me tornar um crente frio. Eu quero morrer do que me tornar um crente diferente. Eu quero morrer do que me tornar um crente frigerado. Eu quero subir ao céu na chama. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em língua estranha. Eu quero profetizar. Eu quero expulsar demônios. Porque diz a palavra: esses sinais seguirão aos que creem. Quem aqui crê em Jesus Cristo? Quem aqui crê em Jesus Cristo? Então diga: Senhor, esses sinais têm que me seguir. Eu vou orar pelos enfermos. Eu vou expulsar demônios. Eu vou continuar a obra que o Senhor começou na cruz do Calvário. Nesta noite Satanás está preocupado lá no inferno, porque ele está dizendo assim: olha, envia alguns demônios para lá. Tem um pastor louco gritando lá e algumas pessoas estão começando a crer nessa verdade. E se ele se levanta, porque o diabo não quer te tirar da igreja, o diabo não quer que você vá para o mundo já está cheio do que serve a ele. O que o diabo quer? Quer que você fique dentro da igreja mais frustrado, frio. Aí você começa a escutar por aí pessoas dizendo: ah, os dons já não são mais para hoje, o batismo no Espírito Santo já não são mais para hoje. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2 é o mesmo Espírito Santo que, se você crer, vai descer também nesse lugar. E diz a palavra que ele desceu com um vento, com um chama de fogo, e aquele lugar foi cheio, e todos, não foi alguns, foi todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ah, batismo do Espírito Santo foi no passado, língua estranha foi no passado. Não foi. Esse batismo continua sendo de fogo. Diz Jesus: olha, João falando: eu batizei vocês com água, mas virá alguma após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais da presença do Senhor. Eu quero mais da sua graça. Isso é o que o Senhor está dizendo para nós. Olha, sem o Espírito Santo vocês não podem fazer nada. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês. Tudo aquilo que Deus tem que realizar, Ele vai fazer. Se alguém nessa noite está cansado de ser mais um e quer fazer parte das fileiras daqueles que vai fazer a diferença, hoje chegou o teu dia. Eu lembro de uma passagem da Escritura que disse: Jesus enviou seus 70 vão, cheio do Espírito, manda de 2 em 2. Eles voltam admirados e falam: Jesus, até os demônios se sujeitam em teu nome. Mas Jesus falou para eles assim: não se admire pelos demônios que se sujeitam a vocês, porque isso é normal. Antes, glorifica ao Pai, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E por algum tempo eu pensei que esse nome escrito no céu era no livro da vida. E o que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com o livro da vida que estará em Apocalipse. O que eu entendi aqui que o Espírito Santo trouxe no meu coração? Deus, Ele sempre vai buscar alguém para resolver o B.O. na terra. É que nem polícia. A polícia tem a polícia ordinária, né? Tem o policial. Depois tem um grupo especial dentro da polícia. Os irmãos aqui que entendem melhor o que é isso.
de elite. Esse grupo de elite, ele não fica fazendo o que os outros estão fazendo. Eles ficam em prontidão. O treinamento deles, eu acredito que é um pouco mais diversificado, diferenciado. Porque quando precisam deles, eles vão para resolver o problema. Eles não vão para conversar. Eles não vão falar, eles vão para resolver o problema. Chega lá quebrando tudo, chega lá matando quem tem que matar, chega lá para resolver o problema. Eu acredito que é isso que Jesus está falando. Quando você tem o seu nome escrito lá no céu, eu acho que Jesus tem uma lista lá, dizendo assim: quando precisar resolver algum B.O., tem o João, tem a Maria, tem fulano, tem Beltrano ali. Chama ele. Que ele vai te ajudar a resolver esse problema. Quem aqui quer fazer parte desse caderno lá do céu? Quando Deus tiver um B.O.zinho aqui na terra, fala assim: eu posso contar com ele. Pode chamar ele, pode chamar ela. Que ele encara o negócio. Pode colocar ele na lista. É como aqueles 300. De 32 mil cai para 12, de 12 mil cai para 300. Eu quero fazer parte dos 300. Eu quero fazer parte daqueles no qual, quando Deus precisar resolver algum pepino aqui na terra, Ele possa me chamar. Eu quero fazer parte da tropa de elite do céu. Eu quero fazer parte da tropa de elite do céu. Claro que vai sofrer mais que os outros. Claro que vai ter que ter um treinamento mais exaustivo. É claro que vai ter que ter mais capacitação. É claro que vai ter que manter a forma. É claro que vai ter que renunciar a algumas coisas. Mas o privilégio de ver o diabo com a cara no pó, não tem que pagar. O privilégio de ver Satanás debaixo dos nossos pés. Ah, irmão, você não sabe que maravilhoso é ser usado por Deus. Você não sabe que maravilhoso é você ganhar uma alma para Jesus. Você não sabe que maravilhoso é você orar por alguém. Eu estava aqui no segundo culto, já vou terminar aqui, eu estava no segundo culto, de repente, uma mãe veio e falou: pastor, essa menina está ruim desde ontem. Colocaram a mão sobre ela, oraram por ela, e ela não está conseguindo respirar, não está conseguindo comer, e aquela coisa toda. Eu falei: o que aconteceu? Eu levei ela para fundo, eu falei: o que aconteceu? Conta para mim o que aconteceu, porque eu tenho que saber o que aconteceu. Aconteceu aqui, e depois que orou por mim. É por isso, irmão, que a gente não pode fazer um trabalho de libertação pela metade. Entende? Tem coisas que não saem somente com oração. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Pode final já deixar as pessoas. Isso é um modo de muitos pregadores. Eles olham para as pessoas falam que endemoniadas, e ele vai embora. E deixa a pessoa lá, metade do serviço. Ou faz tudo ou não faz nada. Aí vem sobra o pepino para dentro do pastor. Aí, pastor, eu vou morrer. Eu falei assim: traz um copo d'água para mim lá. Trouxe um copo d'água, peguei um copo d'água. Senhor, consagre essa água aqui em nome de Jesus. Isso aqui não é doutrina, não, tá? É direcionamento do Espírito Santo. Não é que agora tudo vai ser com água, não. É uma orientação do Espírito. Senhor, consagre essa água em nome de Jesus. O teu poder está sobre a minha vida. Transfere, Senhor, agora em nome de Jesus. Abri o copinho e dei para ela beber. Bebe tudo. Depois que ela bebeu, como é que você está? Jesus Cristo continua. Não vamos deixar o diabo pintar e bordar. Não vamos permitir. O Senhor levantou a sua igreja. As portas do inferno não prevalecem. Aleluia! Não prevalece. A igreja será vitória. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia! Rei da glória, glória a Deus. Só poder no nome de Jesus. Só o grupo aqui, não se não se olhe. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga comigo: há poder no nome de Jesus. Diga forte: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Mais uma vez: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que o inferno escute: há poder no nome de Jesus. No meu sogro ele foi pregado numa igreja, e o meu sogro é muito animado. Aí ele começou a falar assim: quem quer ser liberto aqui de algum vício, de alguma coisa? Os irmãos foram para a igreja, e ele começou a repreender: são espíritos malignos. Daqui a pouco os irmãos e irmãs do círculo de oração, aqui não, lá da igreja lá,
jovens, crianças, começou a cair endemoniado. E alguns obreiros olhando e falando assim: ai, irmão, 40 anos de oração. Sabe o que fizeram com o meu sogro? Mandaram ele embora. Falou assim: o senhor nunca mais coloca o pé aqui na igreja. O senhor veio aqui para chamar demônios. Olha que ponto nós chegamos. De homens de Deus começar a orar, o demônio se manifestar e as pessoas dizem: não, 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 o problema não é o demônio pode ficar, mas você que está expulsando vai embora. Vocês estão me entendendo, irmão? Sim. Ah, não, muito barulho, está quebrando cadeira. Não, 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 não se preocupe com isso não. Esses sinais seguirão aos que creram. Aleluia. Aí eu estava lá querendo ajudar os irmãos, mas pastor, tem lugar que o povo não quer sair disso. Assustou os irmãos. Daqui a pouco, quando olhou, o sobrinho estava lá na porta, olhando assim. Ao invés de estar ajudando, estava lá. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Que escândalo é esse? Aí o pastor falou assim: ô pastor, faz um favor, não vem mais aqui não. O senhor estava chamando demônios. Aí os demônios vieram. O pastor não estava chamando demônios, ele estava expulsando os demônios. E os demônios que estavam ali caladinhos, assistindo o culto, há 30 anos com a irmã, se manifestou. Só que o pastor não pôde mandar embora, porque o demônio era caseiro. Então mandou o pregador, o homem de Deus, embora para o demônio ficar. Mas aqui não. Glória a Deus. A poder do sangue de Jesus. Vocês vão cantar esse como nunca vocês vieram cantar. Vocês vão cantar com autoridade que nunca vocês cantaram. E nessa noite, em nome de Deus, você vai começar a sentir aí um embrulho no estômago, uns negócios na cabeça, e assim não se preocupa não, só fala assim: sai em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Aleluia, glória. Levante a tua mão. Diz o Senhor assim: se pelo dedo de Deus eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus já está entre nós. Aponta o dedão assim. Aponta o dedão assim. Esse é o dedo de Deus. Se pelo dedo de Deus eu expulso o demônio, é porque o reino do céu já está entre vós. Quando o reino se manifesta, os demônios são expulsos. Ah, mas 40 anos de oração não interessa. O Senhor continua libertando-se pelo dedo de Deus, eu expulso o demônio. É porque o reino de Deus já está entre nós. Nós vamos cantar como nunca, irmãos, tínhamos cantado com tanta autoridade. Alguma coisa vai começar a se mover no mundo espiritual. Nome sobre todas as coisas. Deus